Boa noite. Olha aí que alegria, rapaz, em pleno sábado, 18h30. E olha o tanto de gente. Todo palestrante reclamou, mas realmente essa luz aqui é um problema. A gente não enxerga o pessoal. E aí, pessoal, eu gostaria de dizer que estou muito agradecido, né, de estar aqui. Ricardo, muito obrigado por esse convite. De ter essa oportunidade de dividir com vocês esse momento ímpar, né? Ontem eu tive falando para o Ricardo. Ricardo, você tem noção do que você está construindo? Aí ele falou, não. Eu falei, eu tenho certeza que não, né? E aí a gente está aqui para passar um pouco de vergonha, trocar uma ideia com vocês, e se não tiver bom, vocês podem falar. O Ricardo me incumbiu de eu falar de precificação dos serviços contábeis. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, eu vou falar um pouco de quem eu sou. Aí. Sou João Marcelo Nogueira Vaz, né? Tocantinense, católico, flamenguista. Vamos ganhar o bicampeonato agora. Viram lá que eu coloquei as 2 tacinhas, né? Contador, empresário contábil, empresário da área de tecnologia, projeto de pecuarista, inventei agora de mexer com mato, pensa num trem problemático, né? 26 anos de atuação na contabilidade, 18 anos como empresário contábil e apenas 4 anos que eu descobri o que é contabilidade de verdade na prática, contabilidade como negócio, né? E faço parte do Contadores do Futuro, né? Um privilégio de fazer parte dessa segunda família que eu ganhei. E, pessoal, acredito muito no Brasil. E, mais que tudo, o mais importante para mim na vida, o que me inspira, o que me dá motivação, é a minha família. É tudo para mim, né? Ali está minha mãe, minha linda esposa, meu filho mais velho e minhas 2 lindas princesas, né? Vocês estão vendo ali que a caçulinha é o único momento daquele tipo ali que você consegue tirar uma imagem dela. Lá em casa, a gente carinhosamente chama ela de Tempestade, né? Então, daí vocês já imaginam como pode ser, né, pessoal? Então, assim, cair na armadilha dos preços baixos, você nunca desvencilhará. Eu acho que a grande maioria que está aí conhece esse cara fantástico, chamado Chris Marr. Um ser humano iluminado, uma das pessoas mais espetaculares que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Um dos homens mais sensatos, mais inteligentes, mais sábios. E eu tenho certeza que o Chris ele vai ficar para a eternidade. Nunca conheci uma pessoa para que, em todo momento, sobre qualquer assunto, não tivesse ali a palavra, não tivesse ali a opinião muito sábia para te dar. E o que ele quer dizer com isso? Hoje, o pessoal pediu para acender a luz, eu posso ter esse direito também para me enxergar o pessoal lá atrás? É por causa da gravação? Ah, não, então tá. Ah, e se eu não aparecer, aí fica chato, né? Quantos empresários contábeis tem aqui? Levanta a mão aí. Todo mundo prosperando, com a receita boa, ticket médio lá em cima, os honorários os melhores possíveis? Quantos empresários têm dificuldade para precificar, a guerra de mercado, o cliente não quer pagar o valor que acha que é valor? Quantos empresários aí têm essa guerra de mercado? Pois é. Pessoal, isso é muito uma questão de imposição, é muito uma questão de sabedoria da sua parte, gestão, planejamento. Não, Marcelo, não tem jeito. Você consegue crescer, e aí as pessoas têm aquela máxima, né? As justificativas. Eu comecei agora, eu não posso escolher muito, eu tenho que fechar o que aparecer, né? Fecho o que aparece, eu não tenho muita escolha, tenho contas para pagar, né? Aí eu criei ali, eu criei uma filosofiazinha, que é a filosofia do preciso comer. Olha lá, contador, eu não sei se vocês concordam comigo, eu não estou falando isso para, de uma certa forma, ofender ninguém ou apontar. Na realidade, eu estou falando isso por mim mesmo, né? Eu estou falando o que aconteceu comigo.
Contador, na sua grande maioria, quando ele vai empreender, ele tem ali assim, um pouco de complexo de vira-lata. Tem sim, porque ele acha que o cliente que vai botar preço no produto dele. Né? Ah, não, mas se eu não fechar do jeito que ele pediu, ele vai para outro. Negativo. A gente já tem provado na prática que é diferente. Né? Então, se você ficar ali com o complexo do comer, eu preciso comer, né? Então eu tenho que pegar de qualquer jeito, você já vai começar organizando o seu escritório errado. Então, você não vai prosperar muito com isso, porque você tem formas de melhorar isso. Eu começo dizendo que nós temos que analisar o que é empreender. Né? O que é empreender? Eu vou montar meu negócio. Não precisa ser só um negócio contábil, seja qual negócio que for. Quando você vai empreender, nós temos que entender assim, existem umas etapas, não é isso? Existem as etapas do empreendimento, não é? É assim que falam as regras. Então, assim, primeiro você tem a ideia. Naturalmente, depois você teria que montar um plano de negócio. Mas nós entendemos, não vou nem fazer essa pesquisa aqui rápida, mas a gente sabe que nem todo mundo faz o plano de negócio. Eu acho que foi o Leandro, né, hoje de manhã, ele ainda perguntou, quem caiu de paraquedas? Quando você vê, você caiu de paraquedas, você já está dentro. Você não tem muito. Então, se você já não tem um plano de negócio, dificilmente na contabilidade, assim, não é geral, não é todos, mas uma grande porcentagem que eu tive a oportunidade nesses 26 anos de estar verificando, ele não tem o capital de giro. Ele entra já confiando nos primeiros honorários para pagar a conta do próximo mês. Né? E aí começa o problema da valorização da precificação, porque aí ele começa a querer pegar o cliente o mais rápido possível e pega pelo preço que vier. E aí ele, pensando que está tendo uma solução, na realidade ele está criando um problema que vai vir lá na frente. Porque vai chegar o dia que você vai ter muitos clientes e você não vai ter receita, não vai ter recursos financeiros suficientes para ter a estrutura necessária para atender essa quantidade de clientes. Você não vai ter os recursos necessários para que você tenha toda a tecnologia necessária, a tecnologia que o Paulo Neto disse aqui brilhantemente ontem. Você não vai ter. Esses dias eu levantei um debate sobre o seguinte: você sabe quanto custa um profissional novo na sua empresa? E aí qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Ah, se eu pago R$2.000 para ele, eu jogo ali a projeção das provisões, 13º, férias, tudo, e aí ele custa R$3.000. Não custa R$3.000, ele custa muito mais que isso. Vocês já pararam para imaginar que quando você tem um profissional novo na sua empresa, ele passa a ocupar ali uns 2 metros quadrados a mais? E conforme for a estrutura que você está, né, você tem que procurar uma estrutura maior? Você tem que quebrar parede? Já está vendo gasto aparecer? Quando você vai reformar, reforma é um fundo infinito. Né? Ali você não enxerga onde está, porque você pensa que vai gastar 10, você já botou 30 e ainda falta um monte de coisa. E aí é o seguinte, é um computador novo, é uma cadeira nova, é uma mesa nova, é as senhas do sistema para ele, quanto custa todos os softwares que você usa. Então, pessoal, quando fala em empreender, a gente deveria, né, antes de mais nada, seguir essas regrinhas, porque dessa forma, se você tivesse o capital de giro, tivesse feito o plano de negócios para que você evitasse essas problemáticas que aparecem, quando você fosse para a ação, né, você teria mais tranquilidade de negociar com o seu cliente. E aí você não cairia tanto nas guerras de mercado, né? No que os clientes às vezes te impõem, ele percebe que você ali, seu olho não tá brilhando, ele percebe, aqui se eu apertar ele cede. Né? E é assim que funciona. Mas nós estamos no Brasil, é um dos maiores países de empreendedores do mundo, é um dos países que mais empreende no planeta, e já que a gente está dentro dessa bagaça, vamos arregaçar as mangas e vamos tocar o barco, porque não tem como você falar, poxa, depois que o João Marcelo falou isso, eu vou lá fechar as portas. Cara, fecha não, eu não fechei.
Né? E igual eu estou falando para vocês, pessoal, tudo isso que eu estou falando, às vezes, nem é para você. Eu vim aqui só desabafar o que aconteceu comigo. Né? Eu vim aqui falar o que aconteceu comigo. Não fica pensando que eu sou isento disso aí, não, que eu não sou. Eu não tive, na minha época, o João Marcelo para vir aqui falar para mim. Né? Esse foi o mal. Então, vamos lá. Hoje, quais são as formas de precificação que nós encontramos aí no mercado? Eu coloco com muita dor no coração, porque eu não aguento nem ouvir falar mais. Tabela de associação ou sindicato. E ainda tem contador, empresário contábil, que espera, para poder fugir da guerra dos preços baixos, ele espera que alguém vai interceder por ele. Né? Nós estamos aí na era da intervenção, todo mundo pedindo por intervenção, pois tem que ter a intervenção do CRC nos honorários contábeis. O CRC, o sindicato, a associação tem que criar uma tabela. Gente, para com isso. Não existe esse negócio de tabela. Como é que você vai querer que outra pessoa, um terceiro, vai colocar preço no seu produto, no seu negócio? Ele não conhece o seu negócio. Ele não sabe quanto que você investiu. Ele não sabe qual é o seu custo fixo. Ele não sabe qual é a sua carga tributária. Ele não sabe qual é a margem de lucro que você almeja. Então, como é que você vai deixar outra pessoa colocar preço no seu negócio? Botar preço no seu produto? Então, esquece tabela. Isso já está totalmente fora de cogitação nos dias atuais. Nós encontramos salário mínimo. Respeito quem utiliza. Eu estou falando de mim aqui. Não vim aqui para dizer que está errado. Eu vim aqui para dizer aquilo que eu imagino que dá certo, porque eu testei. Ontem, o Paulo falou assim, ó, tudo que você pensar eu já testei. Eu também, tudo que você pensar eu já testei de precificação. Né? Então, aquilo que dá certo. Para mim, salário mínimo é chutômetro. Você pode acertar, como você pode errar. Ah, mas está dando certo para mim até hoje, estou tendo lucro, estou crescendo. Mas, de repente, você poderia estar crescendo 20% a mais com os mesmos clientes. Né? Ou aquele cliente que você perdeu, assim, de repente, sem ele te dar nenhum tipo de satisfação, é porque lá o seu concorrente, que faz a precificação de forma correta, ele não cobrou mais barato. Ele cobrou realmente o valor que o cara valia, né? Que a empresa dele valia. E aí, em termos de valores nominais, é mais barato do que o salário que você cobrou. Então, dessa forma, eu falo que é chutômetro o salário mínimo. Já trabalhei assim também. O famoso mês salário. Né? Eu sou da época que o honorário não interessava quem era a empresa, é mês salário. Eu tenho lá na minha carteira, aqui não tem cliente não, né? Só contador, é? Eu tenho lá na minha carteira um infeliz, rapaz, tem 15 anos lá pagando mês salário. Porque é o seguinte, depois que você impõe um método de precificação que ele não é o correto, que ele não é o eficaz, você não consegue mudar mais com aquele cliente. Você muda com os novos. Porque se você for lá, depois que você está usando esse método lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos, você fala, a partir de agora eu precifico diferente, precifiquei aqui, a chance de você perder esse cliente é de 99,9%. E aí, esse cidadão, é a mesma empresa, não mudou nada, ele conseguiu ficar 15 anos, para mim é o cara mais estável, mais sólido do mundo. Né? Porque ele tem 17 anos, ele é de 2005, ele tem 17 anos na nossa carteira, a empresa dele é a mesma. Não mudou nada. Mas, quando eu coloco os dados dele hoje na nova precificação, os honorários tinham que ser bem mais que o tal do mês salário. Muito mais. E eu não consigo mudar. Sabe por quê? Porque em 17 anos, ele nunca atrasou um dia. Em 17 anos, antes de eu conhecer o método correto de precificação, ele faz tudo que a gente mandava. Tudo. E o pior de tudo, 17 anos, o cara vira seu amigo. Aí você vai fazer o quê? Vai, fica aí dentro aí, faz, vou fingir que eu não te vejo. Né? Vou procurar outro aqui para pagar no seu lugar. Né? Vou procurar aqui uma vítima e cobrar a diferença dele. Para assim meu coração dói menos. Né? Então, para mim, salário mínimo é chutômetro. Para mim, pode estar dando certo para quem for, mas para mim é chutômetro. Eu já trabalhei assim também. Só para encerrar a do salário mínimo, que ela é uma das mais utilizadas até hoje.
Você fala, não, é porque é uma empresa do porte X, faturamento X e tudo, esse porte aí eu cobro 4 salários mínimos. Poxa, só que um cliente manda as informações, documentações, arquivos, tudo arrumadinho, tudo no prazo. Esse cara não tem parcelamento, ele paga os impostos dele, ele usa o RP dele completo, ele faz as conciliações, ele faz tudo bonitinho quando manda o configurino. Você cobra 4 salários. O outro, meu irmão, é uma anarquia. Mas porque a empresa é parecida, e das empresas semelhantes você cobra o mesmo salário, então ele é 4 salários mínimos. Vai lá perguntar para a sua equipe se ela quer ele lá dentro. Né? Então, assim, por isso que eu imagino com isso. Aí, rapaz, eu fiz esse slide assim, ficou meio baleado lá. Né? Proporção de clientes. O que é proporção de clientes? Existe algumas ferramentas no mercado, que foi as primeiras que eu tive acesso, ferramentas que ele faz o seguinte: lança aqui teus custos, variáveis, fixos e quanto de lucro que você quer ter e coloca aqui quantos clientes você tem. E coloca lá mais ou menos, ele pega o salário completo, né, o departamento completo, fiscal, pessoal e contábil, e coloca quantos clientes que você tem. Ele pega essa equação, quem sabe fazer formação de preço de venda sabe muito bem como funciona essa equação matemática, ele pega essa equação e distribui entre todos os clientes que você tem. Meu amigo, se o seu custo for maior ou menor em relação à sua carteira de clientes, vai ser um estardalhaço. Você vai colocar clientes para pagar valores totalmente absurdos, injustos ou muito baixos. E aí o que acontece? Você está ali com a estrutura inicial, ou de repente você foi lá para o home office, aí no seu custo fixo você não coloca aluguel, você não coloca os sistemas que você vai poder... Você para de mostrar essa placa. E aí você pega e coloca lá custos bem abaixo, né, bem subavaliados, e aí o que acontece? Quando você crescer, você perdeu o bonde, porque esse cliente entrou na carteira igual o mês salário mínimo. Né? Então, proporção de cliente, eu vi algumas pessoas usando, até hoje eu conheço algumas pessoas que usam, mas eu acho que não é o método mais eficiente. Custo hora homem, custo fixo. Começa a fazer sentido. Começa, mas não é também o mais eficaz. Você, pelo menos, tem certeza, porque lá dentro da sua empresa é executado por pessoas. Né? Se é executado por pessoas, você avalia o custo que esse profissional tem para você, quanto de tempo ele utiliza ali naquela empresa, e você mensura, baseado também nos seus custos, na sua lucratividade, né, na sua carga tributária, e aí você começa a analisar, olha, a sua empresa ela consome tantas horas dentro do meu escritório, então a hora homem é X reais, X vezes tantas horas, seu honorário é tanto. Começa a fazer sentido, mas a gente pode melhorar. Spin selling, porcentagem de clientes... spin selling, quem já ouviu falar no spin selling? Tem muita gente usando, tem dado certo. Mas a minha pergunta é, com quantos clientes você consegue fazer isso? Qual a porcentagem da sua carteira você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso com 100% da carteira? O seu índice de entrada de clientes nessa metodologia é alta, é baixa, é média? O spin selling, ele é o chutômetro melhorado. Ele é o chutômetro com justificativa, ele é o chutômetro ali com tese, né? Porque ele tem uma tese. Qual é a tese? Meu valor. Eu não quero saber quanto que sua empresa custa aqui dentro, eu quero saber o valor que eu tenho para você. E o valor que eu tenho para você, o honorário é X reais. Tá? Isso é o que você vai pagar para me ter, para você poder dizer por aí que eu sou seu contador. É um método eficiente. Só que também com pesquisas que nós realizamos, você não consegue implantar esse método para 100% dos seus clientes. Para 100% não. Todo caso tem sua exceção. Tem pessoas que são fora da curva. Né? Tem pessoas que, nada que você fizer de estatística, de pesquisa, tem profissionais e empresários contábeis que você tem que tirar ele fora dessa pesquisa. Eu, por exemplo, não existe uma análise que eu faço na minha vida que eu boto o Márcio Bento. Ele está fora de todas as análises que eu faço. Todas. Porque o Márcio Bento, não sei quem conhece, o Padrinho, se você conhecer, pode seguir, é amigo nosso aqui. O Márcio Bento, eu falo que ele está na estratosfera, né? E a gente está aqui na atmosfera. Ele está num nível inalcançável por seres humanos mortais. Então, existe, toda regra tem sua exceção, mas não é o que a grande maioria consegue. Eu tenho relatos de alguns amigos que falam, poxa, eu já tento esses pincéis aí e nunca dá certo. A primeira coisa que o cliente fala é que o fulano cobrou mais barato. Porque, então, você não está sabendo vender o pincel correto. Você só está usando o método sem saber
explicar o método, né? Que é o método da valorização. E aí eu conheço um cara que eu mostrei lá atrás, chamado Cris Marra. E o Cris Marra me vem com esse nome horrível, chamado RSCP. Falei, que nome feio, cara. Não, João Marcelo, aqui é referencial de serviços contábeis e paracontábeis. Vou confessar para vocês agora, eu nunca contei, quem me conhece. Eu acho esse nome paracontábil horrível. Eu gosto do nome legalização empresarial, societário, né? Paracontábil, eu acho horrível, existe, muita gente usa. E aí eu fui aprofundar nesse estudo, nessa metodologia, para mim entender o que era o referencial. Aí eu falei, por que não é uma tabela? Ele, tabela não, cara. Referência. É um referencial. E aí eu falei, sim, mas aí para mim é uma tabela. Ele não é uma tabela, cara. É um referencial. E eu falei, qual é o segredo do referencial? Ele falou que é aonde você começa a juntar todas essas metodologias que funcionam em uma só, tendo condições de melhorar consideravelmente o seu ticket médio. Eu não entendi nada. Eu só estou vendo aí uma tabela, né? E eu fui muito, muito, muito resistente em adaptar, a aceitar, a utilizar esse método. Continuei usando minha tabela. Não é a tabela do sindicato, mas eu tinha a minha tabela, né? Baseado lá no meu método. E aí, todas as vezes que eu não citei, eu nem gosto de citar, mas eu não comentei, o Cris, ele nos deixou ano passado. Em junho do ano passado, ele foi para o plano superior e ele não está mais entre nós. Então, todas as vezes que a gente estava ali discutindo sobre precificação, o grupo Contadores do Futuro, a gente troca muita ideia sobre gestão de negócios. Aí, volta e meia, tem os colegas que falam, pessoal, estou aqui com um prospect, é a empresa tal, do ramo tal. Nossa, essa placa de novo. É a empresa tal, do ramo tal, isso, aquilo, outro. Quanto que custaria o honorário de uma empresa dessa? Aí todo mundo colocava seu valor lá, seu preço, baseado no seu método, e o Cris colocava o RSCP. E aí, de tanto, como é que é aquele ditado lá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei, cara, eu vou descobrir o que é isso. E aí eu fui descobrir o que é o RSCP. O referencial é o seguinte, o Cris pegou os departamentos e ele simplesmente, estraçalhou eles assim, separou, né, separou os átomos de item a item do item, do item, do item que é executado dentro daquele departamento. E aí, com isso, eu comecei a entender que fazia algum sentido. Porque quando você cobra por assim, pessoal, fiscal, meu honorário é tanto, quem fatura de X a X é X valor, você tem muito pouco argumento para quebrar as objeções do cliente quando ele fala que o seu valor, o seu preço está mais alto do que o concorrente. O que é que você faz de diferente do concorrente para que você esteja com um valor mais alto do que ele, se minha empresa é a mesma? E aí, com o método RSCP, ele detalhado dessa forma, você pode ter, é muito simples uma quebra de objeção, mas ela é extremamente eficiente. Olha, eu não sei o que o concorrente vai fazer na sua empresa, mas eu sei o que eu vou fazer. Então faz o seguinte, pede para ele detalhadamente o que ele vai fazer por esse valor que ele te deu. Eu faço o mesmo valor, mas eu só vou fazer exatamente o que ele iria fazer. Então, neste momento, você já colocou uma dúvida, uma pulga atrás da orelha desse prospect. E aí, no método RSCP, ele tem infinitas possibilidades, porque você vai criar o serviço que o seu cliente precisar. Você vai, sabe qual é uma outra vantagem grandiosa do método RSCP? É você acabar com o método ao incluso. O cliente paga o honorário que você cobrou e ele acha que você é obrigado a fazer tudo para ele. Tudo. De vez em quando ele pede até para você ir limpar a piscina da casa dele. Fala, meu contador vai limpar a piscina aqui na minha casa. Eu pago o honorário para ele. Né? Lá no escritório, um cliente chegou com a multa do IBAMA que ele estava pescando no final de semana, na época da Piracema.
Ele falou, você é meu contador, resolve aqui para mim que eu te pago o honorário. Né? Então, não tem... Manda essa menina parar com esse negócio aí, cara. Então, não tem possibilidade. Aqui você tem infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades, porque você pode criar o serviço que o seu cliente precisa, que o seu prospect precisa. E uma coisa muito interessante é que você consegue montar planos. Você consegue montar planos com esse método. Você pega o conjunto de itens e forma um serviço. Conjunto de itens é um serviço do contábil. Conjunto de itens é o fiscal. Conjunto de itens é o pessoal. Aí você começa a tirar de dentro do all-inclusive todos os serviços que você fazia pelo honorário que ele te pagava, e você consegue botar mais valor na sua proposta, explicando para ele qual é o serviço que você vai executar. Os honorários aumentam. Gente, o meu aumentou demais, galera. Aumenta, o ticket médio aumenta, o ticket médio melhora. Porque você passa a tirar serviços que você executava dentro do honorário que você já cobrava e tira ele para fora e cobra separado. E aí você forma pacotes. Pacotes contábeis hoje é uma realidade também, é um método muito interessante de cobrança, de proposta, mas isso aí é tema para uma outra palestra, que existe técnicas de você montar os pacotes contábeis. E aí é o seguinte, vocês querem conhecer um pouco do método RSP? Entre aí, todo mundo tem smartphone, entre aí no www.opexis.com.br e você pode se inscrever. Eu só dou um conselho. Se inscreve quem realmente vai usar. Porque se você não configurar tudo certinho, se você não parametrizar, você não vai poder usar a ferramenta, porque você não vai extrair dela o que ela te oferece. Aí vai ficar lá meu banco de dados cheinho. Aí o que acontece? Lá tem um plano, que lá é por plano também, né? Lá o OPEX6 também é por pacote. Lá tem um plano gratuito. Olha só que interessante. Nossa, esse palestrante ele é bonzinho, cara. Vai dar o sistema dele de graça para nós. Mas é o seguinte, tenha certeza que vocês vão usar, porque a partir do momento que vocês caírem aí, vocês caem no funil do nosso comercial, meu irmão. E eles são a sarna no pé de vocês, para vocês trocar o plano do gratuito para o pago. Eles são... Eu não queria um comercial, um marketing daquele e um comercial daquele no meu pé. Eu ficaria muito chateado. Vamos lá. Que aí vocês vão ter acesso aí à ferramenta, frases dessas aí, célebres, de profissionais fantásticos, de empresários profissionais fantásticos, você vai ter acesso todo dia, porque todo dia lá você é abastecido de muita motivação por quem faz de verdade. Então, quebra esse gelo. Nós não vendemos tempo, nós vendemos valor. Cris Marra, ele, na mesma hora que ele te ensina uma coisa, ele te quebra lá na frente. Ele te ensina a fazer o RCP, lá na frente ele pega e fala que não, você tem que vender valor, não é tempo. Eu, Cris, me explica o que é isso. Ele falou o seguinte, o RSCP, quando você coloca ali todos os seus custos, é para você ter certeza que você não está perdendo, mas cada cliente, aí nessa hora você utiliza o Spincela em cima do que você já tem. Lembra que eu falei que o RSCP é a mistura do que há de melhor daqueles que eram separados? Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Ligo para Ricardo. Ricardo, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso na prática, Ricardo? Na prática, como que eu faço isso? Valor, como que eu mensuro o valor? Eu não sei como eu mensuro. Vou sair, aí eu vou, aquilo que eu sou contra, o chutômetro. Aí o Ricardo me deu uma palestra, cara. Eu estava dentro do carro, indo fechar negócio com o cliente. O cliente pagava R$ 1.800, eu fiz a proposta, estava dando 3.700 e pouquinho, e liguei para o Ricardo. Ricardo, estou aqui. Eu lá dentro do carro. E ele me deu uma palestra em áudio. Né? Ele mandou uns 3 áudios para mim, está guardado até hoje. E aí eu peguei, cheguei lá nesse cliente e olha lá o valor do honorário dele. Vocês estão enxergando? R$ 5.899,71. Eu estava indo com a proposta de 3 mil e pouco. Lembra, Ricardo? 3 mil e pouco. Então, lá neste momento, eu coloquei o valor, mas em cima daquilo que eu já tinha certeza que eu não estava tomando nenhum real de prejuízo no modelo RSCP. Naquele caso, para aquele cliente específico, cabia eu colocar meu nível de valor. Eu até criei uma fórmula no próprio OPEX6 para você botar o nível de valor direto no sistema. Porque eu tenho uma dificuldade até hoje de entender como que eu mensuro. Né? Até hoje eu tenho essa dificuldade. Dessa forma, pessoal, você tem infinitas possibilidades. Se você criar um painel de diagnóstico, toda vez que você for conversar com o cliente para você fazer a prospecção, primeiro você tem que fazer uma reunião para saber quais são as dores dele. Você, neste momento, porque lá o RSCP é infinito, você pode criar quantos itens de serviços você quiser e precisar. E sabe o que é isso?
muito mais dinheiro no seu caixa, muito mais receita para a sua empresa e ticket médio melhor. Então, cria um painelzinho de diagnóstico. Quais são as dores? Cria o serviço, procura a solução, qual é a metodologia que vai ser usada, e lá você coloca o valor. Eu sou meio doido também. Essas aqui são as empresas que nós temos no nosso grupo, todas elas usam o método RSCP, porque eu descobri também que ele não serve só para contabilidade, ele serve para outras empresas que você precisar. Aqui, só para dar uma motivada em vocês, são os 4 últimos honorários que nós fechamos nos últimos 45 dias no método RSCP. Aqui é a tela do banco, galera. Aqui é a tela lá do boleto que caiu na conta. Método RSCP. Esse último aqui que está vendo que está em carteira é porque vence na segunda-feira. Esse cidadão entrou na nossa carteira com data retroativa antes de eu vir na viagem. Antes de eu vir na viagem. Esse cidadão aqui, o honorário dele é 5.900. Mas ele me abusou tanto para conhecer o meu trabalho. E eu, enxergando lá na frente, eu tirei alguns produtos, reduzi o honorário dele, mas tem 40 e poucos dias que ele está na carteira lá, eu acho que é o segundo mês que ele está pagando, é o primeiro, segundo, uma coisa assim. Eu já arranquei tanto dinheiro dele no RSCP que já cobriu o desconto que ele pediu, coitado. Em 60 dias, 45 dias, alguma coisa, eu já fiz 2 alterações. Cobrei pela... Paulo ontem falou aqui. Cobrei pela classificação dos NCM lá na base de dados dele. Detalhe, eu já tenho 24 mil produtos classificados guardados no meu estoque. Eu não gasto mais nada, eu só vou lá e faço o processo lá e reviso. Porque eu fiz nenhum cliente, tive trabalho nenhum. Os outros agora eu vendo e ganho dinheiro brincando. E eu cobro por item. Quantos itens tem na base dele? RSCP, tantos itens vezes tanto, é o valor que ele tem que me pagar. Por quê? Porque isso está explícito. Eu só faço para ele o que eu coloquei na lista do RSCP. Eu não faço para ele o que não está na lista. O serviço que eu tiver que fazer fora do RSCP, fora do que foi negociado lá no contrato, ele tem que pagar. E aí, com isso, nosso escritório se transformou, eu falo que ele transformou num supermercado. Porque todo produto que ele pega na prateleira, ele tem que pagar. Se ele pega um produto novo, ele tem que passar no check-out e pagar. E é assim que funciona lá. Depois que eu descobri, que eu entendi, né? Porque então, meu cérebro é Pentium 100, eu demoro um pouco para processar as coisas. Então, na hora que eu entendi mesmo o que era o RSCP, o nosso ticket médio lá mudou consideravelmente. E aí, sem prosperidade, sem receita, sem lucro, você não atinge seus sonhos. Essa aqui é a nossa sede, lá em Palmas. Né? Então, você não consegue atingir. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Né? Porque tudo que entrava de receita, eu gastava, porque eu não tinha lucro, eu não tinha lucratividade. Eu deixava o mercado jogar meu jogo. No dia que eu aprendi que eu jogo meu jogo, nesse dia as coisas começaram a acontecer. Detalhe, porque eu sabia que essa placa ia ficar subindo toda hora, eu quis economizar nos slides. Desse aqui nós temos 4. Não tão grande quanto ele, mas essa estrutura de cima aqui é padrão nas outras unidades. Nós temos 5 unidades no estado de Tocantins hoje. O mundo do preço baixo é triste, empobrecido, desmotivador e traidor. Fuja dele. Meu nome é João Marcelo Nogueira Vaz.